Mas, enfim, com a Igreja Católica, com o Centro Espírita, Centro de Macumba, todos esses organismos que também atuam no bairro, quando a gente fala de um desenvolvimento comunitário, parte desse princípio, cadê o Maurício? De parcerias, né? Então, como desenvolver algo saudável e principalmente saudável no sentido bíblico, no sentido santo, com outros organismos? Eu vou ver se eu respondo isso Vou arranjar um bocado de jeito aqui para responder. Você me avisou que ia me fazer essa pergunta, eu não me preparei direito, né? Então vocês entendam a resposta como alguém que está pensando em voz alta, né? Pensei primeiro no mosquito da dengue, né? Foi o que me veio à cabeça. Que não pergunta, eu vou picar se você for protestante, se não for, vou picar se você for católico. Tá? O bicho, assim, para fazer o mal a gente, ele não pergunta qual é a religião. Quando a gente quer resolver o problema, a gente quer saber qual é a religião do cara, né? Acho que nós precisamos entender que nós somos homens e mulheres, formamos uma sociedade e temos uma cidadania na localidade. A Benedita da Silva, numa das suas experiências comunitárias, antes de ser vereadora, antes de ser deputada federal, ela precisou fazer uma reunião com a comunidade, porque queriam tirar as famílias do seu bairro, era um bairro muito pobre, queriam tirar no Rio de Janeiro para colocar no outro lugar, e ela teve um sonho de fazer com a comunidade o que Moisés fez com os muros de Jericó. Só que em vez de ficar dançando e tal, era todos os homens, mulheres e crianças de mão dadas ao redor da comunidade. Para iniciar essa mobilização, ela quis reunir todas as pessoas da comunidade. E o pastor não cedeu o templo. E aí chegou um cara lá de um centro de Umbanda e disse, olha, então reúne no nosso salão que cabe. Ela fez a reunião. E aí depois, numa reunião da sua igreja, queriam colocá-la para fora da igreja porque ela fez a reunião nesse outro lugar. Estou falando de uma experiência prática. Pensando no Jesus Cristo de Nazaré, e aí nós temos que, de novo, repensar Evangelho e Reino de Deus e repensar a nossa experiência religiosa. É interessante, quando nós nos reunimos, nós falamos de cristianismo e islamismo, cristianismo e budismo, cristianismo e não sei o quê. Eu acho que nós temos que falar da seguinte maneira, Evangelho e islamismo, Evangelho e cristianismo, Evangelho e budismo, Evangelho, Reino de Deus e... Então, nesse sentido, o Jesus de Nazaré confronta o judaísmo, mas ele permeia-se no ambiente judaico. E eu acho interessante, especialmente na descrição de Mateus, quando ele diz que os magos do Oriente, e depois o mesmo Mateus vai falar sobre a mulher sirofenícia, dizendo que essa senhora tinha um tipo de fé que eles em Israel não tinham. Então, a nossa pergunta é, nós estamos falando de um segmento religioso ou nós estamos querendo viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós queremos viver o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos reevangelizar os chamados evangélicos, reevangelizar católicos e evangelizar qualquer outro grupo. Mas nós temos que primeiro começar por um processo de reevangelização. Agora, pensando sobre os problemas da sociedade, nós temos que nos mobilizar como homens e mulheres de onde vem a palavra economia, né? De uma mesma oca, de um mesmo ecumenos, né? Não no sentido aqui ecumênico, religioso, mas no sentido de que somos habitantes de uma mesma localidade. E aí, para resolver esses problemas sociais, o problema da violência, meus queridos, não tem como você resolver o problema da violência se você não envolver todos os segmentos da sociedade. Não tem como, não tem como. Tomamos uma iniciativa em Fortaleza depois da conversão de um rapaz da Polícia Militar, Capitão Agra, que tem sido uma bênção, e junto com ele nós tomamos uma iniciativa, a escola de academia Edgar Facó, lá de Fortaleza, cedeu alguns dos alunos da escola, que na verdade já são militares, e eu propus para eles assistirem aula com as crianças sem farda durante uma semana. E eu fui ouvir o testemunho desses homens. Todos eles sensibilizados. Um que levantou-se e disse, depois que eu me sentei em escola pública com essas crianças, eu não sou mais o mesmo marido e não sou mais o mesmo pai. Meus filhos dizem isso, minha esposa dizem isso, olhou para os amigos, e vocês começaram a dizer que eu sou hoje um homem diferente. Foi na convivência com as crianças que eu presumo, sem ele se aperceber, está passando por um processo de transformação, porque Jesus não disse de brincadeirinha que quem recebe uma criança o recebe, e quem o recebe, recebe o Pai que está no céu. Então, nesse sentido, nós precisamos, nessas comunidades, descobrir quem são os parceiros da transformação social. Como, por exemplo, a gente banir esse problema? A questão não é o que ele é, a questão é o que... Jesus olha para o samaritano e não diz para você se tornar samaritano, mas diz, faça o que ele fez.
A pergunta não é se ele é samaritano ou não, a pergunta é o que é que ele está fazendo. Jesus não disse para o homem, para o religioso que perguntou o que é que deveria fazer, Jesus não disse, torne-se agora um samaritano. Jesus disse, olha o que o samaritano fez e faça o que ele está fazendo. Se o que ele está fazendo tem critério evangélico, eu devo fazer juntamente com ele. E se o outro é meu aliado, é pastor meu amigo, mas o que ele está fazendo não tem critério evangélico, ele deve ser denunciado e punido. Então, se é exploração sexual infanto-juvenil, se é abuso sexual, um aliado nosso, tem que ser punido e tem que ser denunciado. Ele não é um aliado religioso, está combatendo esse tipo de perversidade, nós temos que proteger as crianças aliados com esses que estão fazendo coisas mesmo não sendo, digamos, do nosso segmento religioso. Daí porque o Evangelho é bacana. O Evangelho nos coloca numa independência acima da religião, inclusive do nosso segmento religioso. O Evangelho nos coloca numa postura de estar acima, mas como pobre de espírito. Isso que é bacana no Evangelho. Você está numa postura onde você pode olhar um pouco de cima, mas você não pode se sentir acima de ninguém. Você está a serviço, é escravo dessa sociedade, né? Então eu não tenho dificuldade se o camarada que quer resolver o problema é um padre. Se os meus amigos pastores não querem resolver aquele tipo de problema. Eu não tenho dificuldade se é um rapaz cético, por exemplo, que é o Paulinho, que faz um trabalho de esporte com meninos que são grupos envolvidos com violência no Palmeiras 1, Palmeiras 2, que são bairros lá de Fortaleza, cerca de 43 garotos, né? E não se diz evangélico, mas eu vou te contar, se aquele camarada, quando eu chegar perto de Jesus, ele não estiver do meu lado, eu vou ficar numa frustração tão grande, eu vou dizer, Senhor, como é que eu vi ele? Não, né? Porque ele não tem as minhas frases religiosas, ele não tem, mas ele tem um jeito de seguidor de Jesus. Simples, profundo, dedicado, doado pela vida e tem os critérios que eu presumo são critérios do Evangelho. Mas no caso dele, por exemplo, no caso concreto, alguém levar ali as balas oriundas dessa... Ok. Vamos voltar à pergunta. Voltar nessa questão, porque poderia ser, por exemplo, um outro segmento religioso que quisesse distribuir o santinho... Isso, joia, interessante. Bom, vamos voltar à pergunta. Ok. A questão da comida sacrificada ao ídolo, Paulo diz que a gente deve evitar por causa da fé do outro irmão. Paulo não acredita que aquele objeto tem algum poder. Então, aquilo que nós falamos ontem à noite. O problema da religião é a crença que nós temos de que os sacerdotes agregam valores aos objetos, seja para o bem e para o mal. Haja crente com... Tem um bocado de crente com medo de máscara, não sei de que e tal, o diabo está na máscara. Na Bíblia, por eventualidade, exceção, você vai ver demônio nos porcos. Mas os demônios estão em pessoas, não em objetos. Isso é crença religiosa, pura religião. Pura religião. Então, por causa das pessoas de pequenina fé, por causa das pessoas frágeis na fé, Paulo diz que nós não devemos fazer isso porque dá a impressão ao outro que eu estou, digamos, dizendo que você é energizado e você é abençoado diante dessa vinculação. Se foi eu e você e o cara tiver feito lá um despacho com a galinha não sei o quê, e tiver feito com muita asepsia e muito cuidado, tiver bem tratadinha, bem temperada, chama eu e você, pastor Paixão, que a gente come tranquilo, sem problema, não vai fazer mal nenhum a gente, porque eu não acredito que os sacerdotes, seja de que ambiente for, seja sacerdote, agente mágico, sacerdote oficial das grandes religiões, eles não têm esse poder de agregar valor aos objetos, nem para o bem, nem para o mal. É fácil para o charlatão dizer que você está com um peso porque o outro colocou e eu tiro porque só eu tenho o poder de dar um negocinho também abençoado. É fácil para o charlatão. E mais fácil, assim, nesse sentido, não é negócio você só dizer que Jesus Cristo liberta. Porque aí Jesus Cristo liberta, você vai pagar a quem? Você não tem que pagar a ninguém. Jesus liberta você, você vai pagar para quem, cara, isso? Né? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A quem é que você vai pagar? Então, nesse sentido, o cuidado que nós precisamos ter é se a comunicação que é repassada a partir do uso de seja de que tipo de objeto for, seja essa comunicação de que nós estamos crendo da mesma forma que essas pessoas. Nós precisamos mudar essa cosmovisão. Essa foi minha preocupação, eu me preocupei com doce. Isso. Eu estou comendo Maria Mole até hoje. Beleza. Eu também não sei se você falar com muito calma. Isso.
Isso, então, o que nós temos que ter cuidado, inclusive em relação à nossa comunicação a respeito do Evangelho. Muitas vezes nós estamos comunicando uma conjuntura idolátrica pensando que estamos comunicando o Evangelho de Jesus. Por isso que esse cuidado com a comunicação não é só com a religião do outro, é com a nossa religião também. Às vezes nós estamos comunicando maquetes da nossa religião e não dando às pessoas a visibilidade do reino de Deus. Fala, meu querido. Alguém socorre, por favor. Vanderlei, minha questão é o seguinte, eu creio que realmente a gente deve eventualmente conviver com essa possibilidade, mas nós sabemos que ali tem alguém a serviço do outro lado, né? Tá certo? Então, a ideia que pode se passar é que, ok, de qualquer lado que esteja,